Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e no vídeo de hoje nós estaremos conversando sobre algumas oportunidades no mercado. Normalmente esse tipo de conteúdo é abordado no vídeo de Position, que é publicado todo final de semana aqui. E hoje, quarta-feira, a gente estaria fazendo um review do mercado. Mas como eu fiquei ausente durante essa última semana, e aproveito já para deixar aqui o meu pedido de desculpas a vocês, para não deixar ninguém no escuro, eu separei algumas ações que eu acredito estarem interessantes e a gente vai comentar sobre elas aqui. Nós não vamos analisar todos os ativos da planilha. Eu vou deixar para fazer esse tipo de análise no vídeo de Position na sexta. Inclusive, pessoal, eu preciso atualizar essa planilha aqui, tá? Tem muito papel que não está mais trabalhando dentro de uma tendência de alta e existem ações muito bacanas que não estão presentes na planilha. Então, provavelmente eu já vou fazer isso durante o resto da semana e daí no próximo vídeo de Position eu faço uma análise bem aprofundada de tudo, beleza? Mais um recado importantíssimo para o pessoal que reservou a vaga no grupo que vai ser formado agora em março. Nessa próxima semana, no caso a última semana de fevereiro, eu já vou estar entrando em contato com vocês com as instruções de pagamento da assinatura e também eu vou estar encaminhando um material introdutório que eu preparei só para os participantes do grupo. Então, quem reservou a vaga, eu peço que já fique atento aí na sua caixa de entrada do e-mail. Vamos falar do índice Bovespa, então. Deixa eu só passar o disclaimer aqui para vocês. Opa! Então, só lembrando, as análises realizadas neste vídeo não representam nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. O objetivo principal deste vídeo é exemplificar como operar no mercado com a ajuda de algumas estratégias da análise gráfica, análise técnica. Aproveitando o embalo aqui, pessoal, vou deixar também os meus contatos e redes sociais na tela e também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pode entrar em contato comigo diretamente no e-mail ou no direct do Instagram. O meu compromisso é responder todo mundo, tá? Quem me acompanha aqui sabe disso. Pessoal, Ibovespa, né? Vocês sabem que eu gosto de ficar de olho no índice, porque ele é o termômetro do nosso mercado e é ele quem vai nos dizer qual é a atitude que a gente deve tomar com relação às ações individuais, tá? Comprar, vender ou ficar de fora. E neste momento, o nosso índice, por enquanto, não nos diz para fazer nada. Reparem que dentro da tendência de alta que a gente se encontra agora, existem movimentos de expansão e retração. Tá vendo aqui, ó? Expansão, retração. Expansão, expande e retrai, expande e retrai. Quem acompanha o canal aqui já deve estar cansado de ouvir isso, tá? Mas é a base da análise técnica. Atualmente, a gente está no meio de um processo de construção de um movimento de retração do mercado. Então, a gente subiu bastante nesse final de ano e começo aí de ano, primeiro mês aí de janeiro, e agora a gente está corrigindo. Enquanto não houver nenhum sinal claro de um início de movimento de expansão do mercado, a gente não faz nada. O que seria esse sinal? Bom, um rompimento de uma máxima da semana anterior no gráfico semanal. Reparem como isso ainda não aconteceu, O movimento de retração começou aqui, nessa lateralização, e desde a máxima aqui cravada, a gente não tem a superação da máxima da semana prévia. Ou seja, o mercado está fazendo barras com máximas cada vez menores. A hora que a gente tiver um primeiro rompimento de uma máxima da semana prévia, a gente tem a primeira sinalização de uma formação de fundo. Tá? Normalmente, esse rompimento ocorre através de uma barra grande de alta, que a gente conhece como barra de ignição, e um pivô de alta, consequentemente, no diário. Se a gente tem, por exemplo, então, um rompimento aqui de uma máxima no semanal, a gente no diário vai ter o quê? Um pivô de alta, o mercado rompendo o topo anterior aqui nessa escala diária. Voltando para o semanal, pessoal, eu ainda gosto de dar uma olhada e alinhar com as minhas análises, a fim de me sentir mais seguro, como foram as correções anteriores do mercado em amplitude e duração
e com base nestes dados estatísticos tentar fazer um modelo de como vai ser a correção atual. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu marquei tanto em amplitude como em duração do movimento as correções anteriores, né? Vocês podem observar aqui. Olha lá. Essa aqui eu desconsiderei porque ficou fora do desvio padrão, tá? Foi uma correção muito grande no mercado aqui, que foi a greve dos caminhoneiros, né? Então sai da nossa análise. A gente quer o usual, tá, pessoal? Ó. Se a gente for, então, calcular, a gente vê que vou fazer um cálculo bem bobo. O Ibovespa corrige em média 8 a 9% e que a duração desses movimentos de retração, seja ele lateral ou agudo, é de 7 semanas. Então, teoricamente, tá, analisando o movimento atual aqui, ó, atual de retração, a gente percebe que o mercado já realizou um movimento de correção de cerca de 6,5% em amplitude e que a duração do mesmo, começou aqui, já é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Teoricamente, o mercado já estaria maduro para iniciar uma pernada de alta. Isso quer dizer que nas próximas semanas a gente já pode sair comprando a rodo tudo por aí? Não. Como eu disse anteriormente, isso é uma estatística, não quer dizer que vá ser assim, tá, pessoal? E a gente ainda precisa de um sinal de confirmação no mercado. Eu ainda queria que o índice viesse testar essa região aqui, ó, do topo anterior rompido e da média móvel de 34 períodos. Dessa maneira, eu vejo uma compra melhor, porque o índice vai estar mais sobrevendido, as ações vão estar com oportunidades melhores e dentro da tendência de alta que a gente se encontra, vai ficar mais atrativo para o comprador, para o cara que quer montar a posição. E daí a gente tem uma pernada de alta mais saudável, mais longa, mais duradoura. Mas, né, quem sou eu para querer alguma coisa? Não importa o que eu quero, o que vocês querem. Né? O mercado faz um movimento e a nossa função como operador é seguir as ordens dele. Tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho dos ativos que eu separei aqui, começando com Eneva. Pessoal, Eneva é talvez, se não for a melhor, tá? Mas uma das melhores tendências que a gente tem na nossa bolsa hoje. É impressionante o desempenho desse ativo. Repare como olhando para a Eneva, a gente não consegue identificar ou consegue identificar muito mal as barras vermelhas, né? As barras pretas aqui no caso, as barras de baixa, as barras vendedoras. Elas são poucas e o tamanho delas em relação às barras compradoras é praticamente desprezível. A gente vê que elas têm corpos muito pequenos, sombras muito grandes, que nos indica a retração de volatilidade, nos indica que naquela semana em que o papel tentou cair, ele não conseguiu cair, os compradores já chegaram atuando sobre os preços. Então, pessoal, são tendências como essas, tá? São papéis como esse, que quando o mercado cai, a gente já tem que procurar por entradas. São papéis muito fáceis de serem operados, porque eles estão muito fortes. Muito provavelmente alguém vai defender a posição neles e vai comprar novamente quando o papel cai. Porque todo mundo quer ter um papel como esse. Todo investidor em sã consciência quer ter um papel como esse na carteira, que praticamente só sobe. Eneva, se a gente for olhar aqui, na semana passada, né, ela já apontou a média móvel de 9 períodos para cima novamente. Repare como na semana retrasada a média tinha sido apontada para baixo, a gente teve um fechamento abaixo, inclusive, da média aqui. Só que daí é aquilo que eu falei, o pessoal quer defender a posição nesse papel, então eles já entram comprando novamente. E daí quem comprou a superação da máxima na semana passada, nessa semana, se deu bem, né? Já deve estar carregando aqui um lucro de 2,70 num papel aí extremamente forte, uma empresa boa, que está se recuperando agora, que vem apresentando resultados cada vez melhores.
Eu não vou chegar a mostrar aqui os fundamentos da empresa, tá? Eu vou poupar esse tipo de coisa para os vídeos de position, lá que a gente tem mais tempo. Mas Eneve, sem dúvidas, é uma excelente opção. Só que tem uma coisa, Eneve, toda vez que ela sobe bastante, ela forma um padrão que a gente conhece como consolidação em topo, em que o papel fica acumulando aqui, ó, antes de uma nova alta. Então pode ser que nessa vez a gente tenha novamente uma outra acumulação aqui. Tem que ficar atento. Daí vai depender do perfil de cada investidor. O cara que é mais conservador, talvez ele queira comprar com mais segurança o rompimento só lá da máxima histórica, né? Máxima histórica não, perdão, do último topo. A máxima histórica nesse papel é lá em cima, se não me engano. Ó, tem muito caminho para andar. Que é comprar só a superação da máxima do topo anterior, lá em 47,76. Agora, talvez o cara mais arrojado já queira comprar a superação dessa máxima aqui em 44,98, ou então o cara, quando rompeu para baixo aqui, o cara já comprou mais, tá? Que é o que eu faria. Porque eu sei que normalmente papéis como esse, que estão em forte tendência de alta, o pessoal geralmente defende muito a posição. E daí quando uma média, por exemplo, é perdida, normalmente na semana seguinte essa média é recuperada, né? O preço fecha acima da média novamente. Outro papel muito bacana é o Ômega, tá? Que apresenta sim uma excelente oportunidade de compra também. Reparem como ele fez a mesma coisa que a Eneve. Ele está numa posição muito parecida com a Eneve, uma tendência extremamente forte, né? A gente tem as barras compradoras dominando as barras vendedoras. Olha o tamanho das barras compradoras e olha o tamanho das barrinhas vendedoras, bem pequenas, com as sombras grandes, indicando que quando elas tentaram cair, os compradores já entraram fervendo. Então assim, pessoal, essa semana passada, com esse preço de fechamento de reversão, repare, isso aqui é um preço de fechamento de reversão. Um preço de fechamento de reversão ainda por cima um Dave Wandry, tá? Ele fecha acima do fechamento do candle anterior e tem a mínima mais baixa do que o candle anterior, do que os dois últimos candles anteriores, no caso. Isso aqui é um paraíso para os compradores. Quando o papel bate 41 e rompe a máxima da semana passada, a gente compra. O stop fica o quê? Em 8% e o alvo fica em 2 vezes o risco, ou seja, 2 vezes o stop, lá em 48,23. Dá uma alta aí do que? 16% provavelmente, 15%. Então é da gente olhar com atenção também o Ômega. Agora, quer ver um caso que eu separei aqui que não deu certo, uma operação que foi alertada aqui e que agora quem entrou provavelmente deve estar sendo estopado. Foi BPAC, tá? BPAC, pessoal, eu já vinha comentando com vocês diversas semanas, eu falei, pessoal, esse movimento em BPAC está muito bacana. Olha, depois de diversos candles com alta direcionalidade, forte volatilidade, compradora ainda por cima, a gente tem candles de retração de volatilidade, baixa direcionalidade. E até aqui, pessoal, estava bonito, tá? Quando ele começou a dar sinais de que ia aqui, depois não foi, tá? Eu comecei a olhar a BPAC com outros olhos. Ainda mais quando ele fez este candle aqui, ó, já está até marcado aqui. Tá? Ele rompeu para cima e no final da semana ele não conseguiu sustentar a alta, né? Isso aqui caracteriza um falso rompimento. E normalmente, quando o rompimento não é para cima, ele é para baixo. Então existe uma alta chance de BPAC romper essa consolidação aqui no caso para baixo, está quase rompendo, né? Quem está com o stop aqui na mínima lá em 72 deve estar quase sendo estopado. Eu já ficaria alerta aí, tá? Mas a tendência é de alta, talvez a correção seja um pouco maior, ele venha testar essa média de 34 períodos aqui. Por enquanto não tem compra. IRB, pessoal. Bom, IRB foi um papel que teve um escândalo em IRB, né? Teve um escândalo em IRB. Se não me engano, uma gestora aí, não sei muito bem como é que foi a história detalhadamente, mas se não me engano, uma gestora, até que com certo prestígio,
resolveu escrever uma carta de que os balanços divulgados pela IRB não eram autênticos, não eram verdadeiros, e que o lucro líquido da empresa talvez fosse muito menor do que o anunciado. E isso fez com que os papéis derretessem, né? Então a gente teve aqui em 2 semanas uma baixa de 28%. Bom, eu comprei bastante aqui, mas isso porque eu sou um investidor nessa empresa. Eu acredito na empresa, no potencial dela para o longo prazo e eu quero colher frutos dessa empresa que para mim é uma máquina de fazer dinheiro. Agora, para quem é trader, para quem é operador, por enquanto eu não faria nada. Eu esperaria essa média móvel de 9 períodos apontar de novo para cima, para tentar uma compra. Porque cada vez que a média de 9 períodos é rompida para baixo, tá? Que a gente tem um rompimento dela, isso gera certo desconforto, tá? Não é legal. Porque normalmente a média de 9 períodos é uma excelente condutora de belas e fortes tendências de alta. Então, quando o papel rompe a média de 9 períodos para baixo, quer dizer que ele está meio fraco. Tá? E nesse caso aqui eu esperei que iam defender mais a IRB. Tá? Mas de qualquer forma, para quem é operador, eu ainda esperaria mais uma semaninha até essa média móvel de 9 períodos virar para cima. A gente tem uma confirmação, tá, de uma retomada aqui da tendência. E daí a gente pode comprar a superação dessa máxima. Por enquanto, nada a se fazer. No diário aqui deu para comprar bastante, né? Aqui. Eu acho essa empresa sensacional, tá? Repara como ele está sentindo a região das médias, tá? Isso que me preocupa um pouco. Mas é muito provável também que ele venha testar esse fundo de novo aqui, ganhar mais força e daí fazer o W, né? O fundo duplo aqui e continuar subindo. É muito provável que faça isso. Esse é um padrão bem conhecido aí. Pessoal, Sul América. Sul América é outra baita de uma empresa. Opa, deixa eu voltar para o gráfico semanal aqui. Outra baita de uma empresa com excelentes fundamentos e que eu mantenho na minha carteira para o longo prazo. E para quem é operador, tem uma baita de uma oportunidade em Sul América. Sul América fez na semana passada o que a gente conhece como preço de fechamento de reversão. Isto é, renovou a mínima em relação à semana prévia e teve o seu fechamento maior do que o fechamento da semana prévia. Isso aqui é uma sinalização de que os vendedores que tentaram empurrar o preço para baixo falharam. Os compradores vieram e recompraram toda aquela quantia e conseguiram ainda fazer a semana fechar no positivo, né? Subiu 0,5% aqui. Para mim, a superação da máxima dessa semana, então a superação de 62 com 19, daria uma excelente compra. Uma compra que o stop não é tão alto, um stop de 8%, e o alvo é toda esta amplitudezinha aqui, ó, para cima, 2 vezes o risco, lá em 71,90, R$ 72. Um alvo, então, de cerca de 16% para um stop de 8%. Relação risco-retorno, mais conhecida como payoff, favorável. Que mais, pessoal? A gente tem log. Ó, log. Log é outro papel, tá? Que ficou bem interessante. Fez também o que a gente conhece como preço de fechamento de reversão. Repare como o mercado vem caindo e os compradores estão defendendo as suas posições, né? Toda vez que o mercado cai bastante, os compradores compram mais. Eles não querem que a média móvel de 9 períodos seja perdida. E realmente, se o mercado vier fazer esse pivô de alta e recuperar aí nas próximas semanas, iniciando um novo movimento de alta, muito provavelmente vai dar certo, tá? A estratégia deles vai ser bem sucedida e talvez alguns ativos nem cheguem a perder a média de 9 períodos antes de iniciar outra movimentação de alta. Novamente, a mesma estratégia pode ser aplicada. A gente compra a superação da máxima na semana anterior em 32,02, coloca o stop na mínima, então a gente vai ter um risco de cerca de também 8%, aqui até um pouquinho maior, né? 9%, para um alvo que vai ser então de 18, 2 vezes o risco, lá em R$ 38. Esse alvo aqui pode ser até maior, tá? A gente pode considerar toda a amplitude desse movimento alternada para cima. Então a gente tem um alvo, na verdade, lá em 40,78, tá? Pessoal, Marfrig foi, né? Marfrig foi. O trade foi alertado aqui
Só que olha que sacanagem que Marfrig fez. Para quem comprou aqui, tá? Marfrig foi uma boa mãe. Porque o cara comprou a superação desta máxima, poderia muito bem, depois de todo esse movimento aqui, ter movido o stop para a entrada, para preservar pelo menos um pouco de lucro ou não perder nada. Só que para o cara que entrou aqui, esse trade inclusive foi alertado aqui, para o cara que entrou aqui na superação desta máxima aqui, o cara foi estopado, né? Porque ele colocou stop nessa mínima. E daí ele foi estopado, tá vendo? Antes do mercado voltar a subir, o cara é estopado. Tudo bem que ele podia entrar de novo na superação dessa máxima, né? No caso, na abertura dessa semana. Quem entrou lá embaixo já carrega aqui 42%. Puta, cara, show de bola. Show de bola, baita trade. O alvo para esse papel, eu já falei, é lá nos R$15. 14,65. Natura, pessoal. Natura é outro papel que está bem forte. Olha a barra da semana passada. Essa semana faz o que a gente chama o quê? De barra por enquanto, né? Não fechou a semana. Mas é uma barra vermelha ignorada por enquanto se formando aqui. Agora, já na semana passada, a gente podia muito bem ter comprado a superação desta máxima aqui em Natura. Esse trade foi alertado aqui. E quem seguiu a risca já deve estar aí com lucro que de 1,25 e chegou a ter um lucro de 3%. Top fica aqui embaixo, aqui. Então você vai ter um risco de 12% para um alvo, pessoal, que sinceramente é lá em cima, lá em 63. Então um baita de um alvo, né, de 27%. O que mais que a gente tem aqui? Setor de consumo cíclico está muito forte mesmo, o setor mais forte da nossa bolsa hoje e que, na minha opinião, todo mundo devia ter pelo menos uma ação do setor de consumo cíclico na carteira. Uma operação muito boa que foi alertada aqui foi a Mar. Eu falei para vocês que a Mar ia fazer exatamente isso, que a Mar ia corrigir 1, 2, 3, 4 semanas, exatamente como ela fez aqui, deixar um sinal de reversão, foi esse sinal aqui. A gente podia muito bem ter comprado a superação dessa máxima. Quem fez isso já está carregando 7% de lucro. E o alvo para a Mar, no caso, é toda essa amplitude aqui para cima, alternada. O alvo, então, ficaria lá nos 17,50. Um baita de um alvo, né? Um baita de um alvo aí de mais 27%. Viva também está muito forte, tá? Vivara. Olha aí, Vivara fez a mesma coisa, só que não andou tanto, né? Não está tão forte quanto a Mar. Ó. 30,95 foi entrado, o stop fica aqui na mínima, isso aqui é um preço de fechamento de reversão, toda aquela história que a gente já sabe. O alvo fica em 2 vezes o risco para cima, lá em 36,87. Bitol. Ó, Bitol também ativou um trade. Bitol fez a mesma coisa que a Mar e Vivara fizeram, né? Então, Bitol rompe aqui. Ativou agora o trade, inclusive. Acho que ativou hoje esse trade. Ativou hoje, tá? Ativou agora o trade. Dá para entrar ainda. Coloca o stop aqui embaixo. E o alvo, novamente, é 2 vezes o risco para cima. Lá em R$91. Então, Bitol é outra operação excelente. Outro papel que também, na minha opinião, hoje é uma das tendências mais fortes que a gente tem no mercado é Centauro. Eu já venho falando aqui para vocês faz tempo. Eu vou fazer um vídeo só sobre a Centauro. Enfim, semana passada, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Quem acompanha sabe que isso aqui é o quê? Que a gente chama de inside bar. A entrada foi na superação dessa máxima. O stop pode muito bem ser colocado aqui na mínima. Olha só, a gente tem um risco de 7% para um alvo de 14%. Só que, sinceramente, pessoal, este é um papel
que eu não vou me desfazer tão cedo. Sentar um papel para a gente pensar em se desfazer, talvez quando essa média móvel apontar para baixo, essa média móvel de 9 períodos, ou então a gente tiver um fechamento abaixo dela. Só em situações assim, porque é um papel que está muito forte. Papéis que estão muito fortes a gente não vende, a gente mantém em carteira e tenta segurar pelo máximo do tempo que a gente puder. Vivar 3, olha como está forte também. Olha a Via Varejo. A Via Varejo hoje deu uma entrada. A mesma entrada que ela deu aqui, ó, repare. Depois de várias e várias semanas com alta volatilidade, alta direcionalidade, né? Então a gente tem candles aqui muito grandes, a gente tem depois candles muito pequenos, com a baixa direcionalidade, uma retração de volatilidade. E daí a gente pode muito bem pensar em comprar a superação dessa máxima, da maior máxima, no caso, aqui em 15,43. Aconteceu essa compra hoje. Quem comprou já está segurando 3,60 de lucro. Então o Vivar é outra empresa que também dá para a gente segurar por várias e várias e várias semanas. A gente não tem que ter pressa para se desfazer de um papel como esse, que está forte desse jeito. Os papéis do setor de consumo cíclico, tá? Isso inclui construção civil, Trisul. Olha como o Trisul está forte também. Trisul, só essa semana já está subindo 7%. Olha o sinal que Trisul deixou para a gente. Cara, isso aqui não apavora ninguém. Juro. Isso aqui não apavora ninguém. Quem está comprado desde baixo aqui em Trisul, vê 1, 2, 3, 4 candles desse com um corpo muito pequeno, sombras muito grandes e pensa assim, putz, como eu queria ter mais dinheiro para comprar. Isso aqui vai para cima. Olha a tendência em que Trisul se encontra. Trisul é o papel para você não se desfazer da tua posição. Novamente, você não tem que ter pressa, você pode segurar a tua posição por várias e várias e várias semanas. Quem fez isso aqui já carrega uma alta de 284%. Quem fez isso aqui já carrega uma alta de 75%. Então, Trisul é um ativo muito bom. JHSF também, mesma coisa. Olha a JHSF, olha a tendência que JHSF se encontra. É uma empresa que vem apresentando resultados cada vez melhores. Os caras estão fazendo a lição de casa. E olha o sinal que JHSF deu para a gente também. Um preço de fechamento de reversão, Dave Landry. Tudo junto aqui. Deixa eu ver se deu entrada. Não deu entrada ainda. Não foi superada essa máxima em 8,37. Então o JHSF ainda tem uma entrada. E é um papel que com certeza eu quero ver se eu compro mais. Tá? Eu tenho posição em JHSF. HBOR 3. Elbor a mesma coisa. Só que Elbor não tá tão bonita porque Elbor perdeu a média de 9 períodos. Eu não gosto quando isso acontece. Tá? Para mim isso é uma sinalização de fraqueza. Tá, isso significa que o trade não vai dar certo? Não, o trade pode muito bem dar certo, pessoal. Tá? Pode muito bem dar certo. 4,16. Tá? No caso, a entrada já foi. Eu traria, na verdade, a entrada. Tá? Deixa eu ver se essa média móvel 4,21, 4,21. Vamos esperar essa média móvel de 9 períodos apontar para cima para tentar uma entrada em HBOR? Por enquanto, eu não faria nada, tá? Em Elbor. Por enquanto. Rumo está dando uma excelente entrada também. Tá? Repare como teve um trade aqui em Rumo que foi estopado. Foi esse trade aqui. Deu uma entrada, estopou, porque perdeu aqui, e agora está dando outra entrada. Com certeza eu quero entrar nesse trade também. Tá? Vai ser um baita de um trade. Olha a tendência de alta em que Rumo se encontra. Rumo cumpriu exatamente com o esperado, né? Que era testar essa média móvel de 34 períodos. E aqui está Rumo e a R-Log, as duas testando a média de 34 períodos. Entre a Rumo e a R-Log, eu ainda sou mais a R-Log e para mim não tem tanta volatilidade. Eu não gosto de papel que tenha sombra muito grande. Né? Repare como Rumo tem os candles que compõem o gráfico de Rumo, as sombras normalmente são muito grandes e todos os candles normalmente têm sombras. R-Log é mais direcional. O que mais que a gente tem aqui?
Eu separei aqui também login. Login para mim também, deu uma entrada hoje. Repare, ó, mínimas cada vez menores. De repente a gente tem uma mínima que é menor do que a mínima dos últimos 2 candles. Aqui não chega a ser um preço de fechamento de reversão, né? Não chegou a ser um preço de fechamento de reversão. Terminou a semana com queda, mas mesmo assim não perdeu a média de 9 períodos. A gente marca a máxima, superada a máxima, compra. VEG. VEG, outro papel que está muito forte. Que na bolsa hoje é uma das empresas que mais está forte. Você olha o gráfico de VEG, a média móvel de 9 períodos está guiando toda a movimentação dos preços. E novamente, olha o tamanho dos candles de baixa. Olha como eles são pequenos. Olha a sombra. Isso aqui nos indica um total controle dos compradores. Tá? Um total controle. Pô, a gente tem Mills, pessoal. Tá? A gente tem Mills, que também deu uma entrada linda hoje. Superação da semana passada. Preço de fechamento de reversão aqui, ó. Superou a máxima, compra. Stop na mínima, 2 vezes o risco para cima. A gente tem a Grandene. A Grandene é um papel que não está na planilha, mas que olhando para a Grandene, o movimento que a Grandene fez me chama muita atenção e está muito bonito. Apesar da média móvel de 9 períodos ainda está apontada para baixo, o que não me permitiria uma compra pelo meu sistema, é de se ficar de olho em Grandene, tá? Porque Grandene tem tudo para replicar todo esse movimento aqui, ó. E a gente teria um alvo em Grandene lá em 16,50. Lembrando que o papel está cotado hoje em 11,30. Então é um bom upside, hein, né? Um upside do quê? De 45%. Que mais, pessoal? Ah, tem a Pomo também, né? Marco Polo. A Pomo, só mostrando para vocês que o trade aqui ativou, né? Ativou um trade aqui, pessoal. Que mais? Ativou outro trade aqui. Diversos trades foram alertados. Ativou esse trade que foi o rompimento de toda essa consolidação nessa semana aqui. Então a gente teve diversas oportunidades para comprar Marco Polo. Veio, se não me engano, alguém me perguntar sobre esse movimento aqui de Marco Polo, que Marco Polo rompe a máxima, dá a entrada e daí devolve tudo, né? E realmente dá um certo desconforto, né? O que eu falei? Mantenha o stop aqui. No caso, deu certo. A operação evoluiu. Marco Polo, pessoal, é muito provável que Marco Polo venha testar aqui o topo histórico, lá em 6,20. E é muito provável também que ela rompa esse topo histórico. Marco Polo deve estar com muita força, porque rompeu uma consolidação que vinha desde 2017. De novo, é 2 anos e meio de consolidação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar um conteúdo novo, você já for notificado aí automaticamente. Beleza? Um grande abraço